Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo, e nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 26, que nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ontem à noite nós tivemos ceia na igreja e eu gosto muito desse texto, eu sempre ministro a ceia nesse texto. E o versículo 26, esse versículo que nós lemos, ele fala desse momento da ceia, né? Quando comemos o pão, quando tomamos o cálice, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice que simboliza o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado da remissão dos nossos pecados, né? Então, é um momento muito sublime, muito especial. E esse versículo ele ainda traz duas informações tão preciosas, né? Mostrando para nós. Primeiro é quando ele fala que quando nós tomamos a ceia, participamos da ceia, nós anunciamos a morte de Jesus. Sim, a morte dele ali na cruz, ele morrendo ali, para que pudéssemos ter os nossos pecados expiados, justificados, perdoados por Deus. Somente dessa maneira alcançaríamos a salvação, somente dessa maneira poderíamos ter a vida eterna, não a vida física, né? Nós passamos pela morte física, mas não pela morte eterna, porque o Senhor nos garante isso. Ele venceu a morte para que possa nos conceder vitória sobre a morte. E, lógico, Jesus morreu ali na cruz, mas ele havia falado que ele iria ressuscitar no terceiro dia, assim como ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. E a outra informação, tão preciosa quanto esta, é que a última frasezinha no versículo 26, ele fala assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que é até que ele venha? Até a sua volta. Até que ele possa voltar para buscar aqueles que se entregaram a ele, aqueles que o aceitaram, aqueles que reconhecem ele como seu Senhor, até que ele venha. Promessa da volta dele. A ceia nos mostra isso. A ceia, esse momento tão especial da ceia, anuncia a morte de Jesus para nos conceder vida eterna e a sua volta, para que possamos estar com ele. Olha que maravilha, como é importante isso. Mas diante disso, eu quero trazer a você um momento de reflexão. É fato, você crendo ou não, as pessoas crendo ou não, é fato que Jesus vai voltar, isso é fato. A Bíblia é muitos textos falando sobre isso. Mas por que ainda não voltou, pastor? Não voltou porque ainda não chegou o momento certo, mas o cumprimento das profecias, como o mundo está caminhando, isso está mostrando que está muito próximo à sua volta. Mas quando ele voltar, o que vai acontecer com aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? Não basta você saber que Jesus morreu na cruz por você, não basta você saber isso. Você precisa tomar uma posição quanto a isso, e a posição é aceitá-lo como Senhor da sua vida. Não há outro meio, porque é dessa maneira que alcançamos a vida eterna, que alcançamos a salvação para termos direito à vida eterna, ou não. Então é um momento de reflexão, porque se Jesus voltar agora, ou quando ele voltar, não importa, se você não tiver tomado essa posição, você não fará parte daqueles que terão a vida eterna com o Senhor Jesus. Pense nisso. Pense e tome uma posição na sua vida, porque as decisões que nós tomamos nessa terra, são decisões que acabam aqui, mas a decisão que tomamos com o Senhor, ela
é eterna, ou a eternidade com o Senhor, ou a eternidade longe do Senhor, com sofrimento e ranger de dentes, como a Bíblia fala. A decisão é nossa, é sempre nossa. Então tome a sua decisão. Eu já tomei a minha, tome a sua. E que Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre. Amém.